Ela entregou um crachá de identificação que parecia ter saído de um museu. O segurança riu, chegou a dizer. Parece que isso venceu antes mesmo de eu nascer. Mas quando ele passou o cartão no scanner apenas para ver a falha, a tela acendeu com um emblema dourado que ninguém ali jamais tinha visto. Um alarme começou a soar por todo o prédio, e ninguém estava mais rindo, porque aquilo não era apenas um cartão antigo qualquer. Era algo que não deveria existir. Quer saber o que aconteceu quando eles perceberam quem tinham acabado de zombar? Inscreva-se e conte nos comentários de onde você está assistindo. Vamos começar. O ar da manhã do lado de fora do campus médico do VA ainda tinha aquele frescor cortante do início do outono. Embora já se sentisse o calor do dia se acumulando no asfalto como uma promessa de desconforto. A maior parte do estacionamento estava vazia, exceto por alguns sedãs espalhados pelas vagas pintadas e um caminhão de manutenção estacionado de ré, em uma área listrada de amarelo perto da doca de carregamento. As portas automáticas de vidro se abriram com um suspiro mecânico cansado quando Avery Cross entrou. Tinha 54 anos. Usava um corta-vento civil fechado até a metade sobre uma camiseta branca simples. Botas pretas resistentes que já viram dias melhores, mas ainda mantinham o brilho. Jeans desbotados com marcas de desgaste que falavam de trabalho, não de moda. Sem maquiagem, sem joias além de um relógio de ouro fino que captava a luz fluorescente à medida que se movia. Seu cabelo prateado estava trançado com firmeza e preso baixo nas costas. Não por vaidade, mas por disciplina, do tipo que se torna instinto depois de décadas de prática. Caminhava com uma leve mancada que não a atrasava. Apenas dava ao seu passo um ritmo medido, como alguém que aprendeu a conviver com velhas lesões sem deixá-las defini-la. Sua mão direita segurava uma carteira de couro gasta. À esquerda, uma pasta de lona marcada apenas com iniciais esmaecidas, que talvez um dia tenham significado algo para quem soubesse lê-las. A recepção principal parecia maior do que o necessário. Pisos polidos e paredes bege projetadas para mover as pessoas com eficiência pelos processos governamentais. Um pequeno rádio próximo à mesa de atendimento tocava música country clássica que ninguém realmente ouvia. O tipo de ruído de fundo que faz o silêncio parecer menos institucional. 2 jovens seguranças se encostavam na estação de escaneamento como se estivessem ali, desde antes do amanhecer, e ainda tivessem horas a cumprir. O responsável pelo leitor de crachá era o soldado Mendoza, talvez com 22 anos, com o rosto ainda suave de quem nunca foi enviado além do perímetro. Seu parceiro, o soldado Kinley, estava com uma bota apoiada no balcão, enquanto tomava um café morno em um copo de isopor que já tivera dias melhores. Nenhum dos dois parecia velho o suficiente para lembrar da época em que smartphones não eram padrão, muito menos quando os crachás militares eram diferentes dos atuais. "Bom dia, senhora", disse Mendoza sem muito entusiasmo, dando uma olhada em Avery e antes de seus olhos caírem sobre o crachá que ela deslizou pelo balcão laminado. Era antigo, muito antigo. Um cartão de acesso comum laminado que parecia ter sido emitido no século passado, com cantos arredondados pelo uso e uma superfície que já passara por muitas mãos ao longo dos anos. A foto mostrava uma Avery muito mais jovem, com cabelo curto regulamentar, olhos frios como pedra e uma expressão que sugeria que nunca havia sorrido para uma câmera em toda a vida. O cartão não tinha data de validade visível, apenas uma barra vermelha de autorização e um código QR codificado com informações que existiam em bancos de dados, que a maioria das pessoas nem sabia que existiam. Mendoza arqueou as sobrancelhas e soltou um assobio baixo. "Uau, isso é vintage!" Seu parceiro se inclinou para ver melhor e riu alto. "O que é isso? Tipo uma autorização fase 1 da Idade da Pedra?" Avery não respondeu. Apenas ficou ali com aquele tipo de quietude que indicava alguém que já esperou por conversas muito piores do que aquela. "Sério mesmo", acrescentou Kinley, sorrindo como se tivesse descoberto algo hilário. "Você imprimiu isso na Wikipédia. Esse cartão devia estar no Smithsonian." Mendoza também riu,
do tipo que indicava estar se divertindo mais do que seu trabalho normalmente permitiria. Certo, vamos ver se esse dinossauro ainda funciona. Ele pegou o cartão com 2 dedos como se fosse contagioso e o passou no scanner com cerimônia exagerada. Uma luz vermelha piscou uma vez, depois de novo. A tela piscou. Formato não reconhecido. Por favor, tente novamente. Sabia? Disse Mendoza, olhando por cima do ombro para o parceiro com um sorriso satisfeito. O sistema nem sabe o que fazer com isso. Ele deslizou o cartão de volta para Avery com a casualidade de quem acabou de provar seu ponto. Senhora, a menos que esse cartão tenha algum tipo de poder mágico, ele não vai levá-la além deste balcão. Você vai precisar de algo deste século. O sorriso de Kinley se alargou enquanto tomava outro gole de café. Talvez seja um daqueles cartões de programa fantasma, tipo Operação Avó Classificada. Avery permaneceu absolutamente imóvel. Aquela quietude que parecia conquistada, não passiva, como alguém que aprendeu o valor da paciência em lugares onde a impaciência podia matar. Seus olhos não estavam nos 2 soldados fazendo piada às suas custas. Estavam fixos na tela do scanner, observando algo que os guardas ainda não tinham notado. Uma pequena luz âmbar acima do terminal começara a piscar. Mendoza tentou novamente, desta vez passando o cartão mais devagar, ainda se divertindo com sua própria persistência. Talvez se eu balançar isso 3 vezes e cantar "Funcione, por favor", ele clique. O scanner emitia um som diferente. Não era o bip eletrônico habitual, mas um estalo mecânico firme seguido por um zumbido digital suave, que parecia vir de algum lugar mais profundo do sistema. A tela ficou preta por um momento que durou mais do que deveria. Então algo novo apareceu. Um círculo dourado materializou-se no centro da tela escura, contendo um triângulo preto apontado para baixo que começou a girar lentamente, hipnoticamente. Ao redor da borda, símbolos criptografados pulsavam em um padrão que nenhum dos guardas reconheceu. O triângulo girou uma vez, 2 vezes, ganhando velocidade até se tornar um borrão de movimento que, de alguma forma, permanecia perfeitamente nítido. Em seguida, uma linha de texto vermelho apareceu abaixo do emblema, em letras maiúsculas, que pareciam se queimar na tela. Protocolo Flag Alpha, Alpha. Zona vermelha. Identidade autorizada detectada. O scanner apitou 2 vezes, de forma aguda e urgente, e então todo o terminal travou com uma sensação de fechamento definitiva, como uma porta de cofre se selando. Kinley parou o gole de café no meio do caminho, com o copo congelado a meio caminho da boca. Os dedos de Mendoza ficaram rígidos a poucos centímetros do teclado, como se tivesse acabado de perceber que talvez estivesse tocando algo que podia morder de volta. Avery levantou os olhos lentamente, encarando-os com a mesma expressão calma que mantinha desde que entrou. Quando falou, sua voz foi baixa, mas clara o suficiente para atravessar o silêncio repentino. Parece que o cartão funcionou. Por alguns instantes, ninguém se mexeu. O único som era o zumbido mecânico vindo do scanner e o sussurro distante do ar-condicionado através das saídas no teto. O emblema na tela continuava a girar de forma constante, não como uma animação gráfica, mas com uma presença viva que fez os 2 soldados recuarem instintivamente. O triângulo girou no sentido horário mais uma vez. A tela piscou em vermelho com um novo texto. Travamento de segurança engajado. Autorização restrita detectada. Notificar a autoridade de comando. Protocolo Alpha I. Atrás do balcão, o terminal emitiu um tom oscilante que nenhum dos 2 soldados já tinha ouvido. No final do corredor, uma pequena luz âmbar começou a piscar ao lado do que parecia ser um painel de supressão de incêndio. Depois, outra luz se juntou. E outra. A mão de Mendoza pairava sobre o teclado como se tivesse medo de tocá-lo. Isso não é normal. Sem brincadeira, murmurou Kinley, olhando para a tela como se ela pudesse explodir a qualquer momento e levar metade do prédio junto. De algum lugar acima, um alto-falante ganhou vida com uma voz desconhecida, tensa, afiada, totalmente profissional. Ponto de controle 1.
Aqui é o comando de segurança. Tranque essa estação imediatamente. Afastem-se do terminal. Isso não é uma verificação de credenciais padrão. Kinley olhou para Mendoza com a expressão de alguém que percebeu ter acionado algo muito além de sua competência. A gente quebrou alguma coisa importante? Avery não havia se movido de sua posição em frente ao balcão. Continuava exatamente como antes, perfeitamente parada, perfeitamente calma, como alguém que já tinha passado por situações como aquela e sabia exatamente como se desenrolariam. Como quem já esteve em salas onde o caos era só mais uma parte do trabalho. Espera, sussurrou Kinley, os olhos percorrendo a tela bloqueada. Isso aqui diz Alpha 5. Isso não pode estar certo. Essa autorização está muito acima do nível da base. Os dedos de Mendoza tremiam levemente enquanto ele recuava do terminal. A gente pisou feio na bola. Kinley colocou o copo de café no balcão com as mãos agora claramente trêmulas. O que quer dizer zona vermelha autorizada? Avery falou novamente, com o mesmo tom calmo e firme, cortando a tensão no ar como se fosse névoa matinal. Quer dizer que eu não estou aqui por acidente. No corredor, portas começaram a se fechar automaticamente, com assobios hidráulicos que ecoavam pelos pisos polidos. Um grupo de funcionários do VA perto das máquinas de venda interrompeu a conversa subitamente quando os rádios presos em seus cintos ganharam vida com códigos urgentes e cifrados, soando sérios mesmo quando ininteligíveis. Alguém de jaleco branco ergueu os olhos de uma prancheta e sussurrou para um colega. Eles disseram Alpha 5? O ar no saguão havia mudado. O que era antes apenas mais uma manhã sonolenta em um prédio federal, lidando com burocracia, agora tinha se transformado em algo completamente diferente. O sistema de alerta trancou tudo, e o pessoal se movia com o tipo de propósito que indica treinamento para situações que esperavam nunca vivenciar. Mas o mais estranho não era o bloqueio, ou as luzes piscando, ou o burburinho nos rádios. Era que ninguém parecia saber por que tudo aquilo estava acontecendo. O guarda que monitorava os feeds de segurança por trás de um vidro reforçado parecia abalado ao pegar um telefone vermelho com mãos trêmulas. Ele acionou um canal aparentemente seguro e falou com um tom direto e urgente, reservado apenas para emergências. Comando! Preciso de autoridade sênior na linha agora. Acabamos de ter uma ativação de autorização nível alfa. Não é simulação. Não é legado. Está ativa na recepção. Kinley? Parecia prestes a vomitar. Seu rosto estava pálido. E ele continuava olhando da tela travada para Avery, como se não soubesse qual dos dois era mais perigoso. Senhora, disse ele hesitante, sua voz agora muito menor do que 5 minutos antes. Acho que pode ter ocorrido algum erro de sistema. Talvez um bug ou algo assim. Não, respondeu Avery com serenidade, sem elevar a voz além do tom de conversa. Não houve erro. O monitor de parede que anteriormente exibia mapas da instalação e anúncios gerais piscou uma vez e apagou. A iluminação de emergência entrou em ação, lançando sobre tudo uma tonalidade ligeiramente diferente, fazendo com que a manhã parecesse mais tarde do que realmente era. Todos ao redor estavam congelados no lugar, ou se movendo com uma urgência repentina. Ninguém mais fazia piada sobre cartões antigos ou programas fantasmas, e ninguém sabia realmente quem havia acabado de atravessar aquelas portas. De uma porta lateral marcada como somente pessoal autorizado, surgiu um homem robusto com um colete das forças de segurança, em algo entre uma caminhada rápida e uma corrida. O sargento de primeira classe Delaney era o oficial de ligação de segurança da instalação, com o semblante de quem já foi da ativa, mas que agora confiava mais em procedimentos e papeladas do que em instinto ou improviso. Ao ver o terminal travado e o emblema girando na tela, sua expressão passou de irritação rotineira para algo muito mais sério. Certo, disse ele, com a autoridade de quem está acostumado a ser obedecido sem discussão. O que diabos aconteceu aqui? Mendoza se endireitou como se tivesse levado um choque. Senhor, ela nos entregou esse cartão antigo e achamos que era falso. Então o escaneamos.
só para mostrar que não funcionava. Mas aí, ativou algo que nunca vimos antes. Kinley interveio, atropelando as palavras. O sistema travou e começou a exibir esse negócio de protocolo Alpha 5 e agora tem alarme por toda parte. Delaney ergueu uma mão, cortando ambos no meio da frase. Ele olhou para Avery, que permanecia parada diante do terminal, como se nada daquilo fosse novidade para ela. Senhora, disse lentamente, escolhendo bem as palavras, como alguém que de repente percebeu que talvez estivesse fora de sua alçada. Vou precisar que a senhora permaneça aqui enquanto verificamos suas credenciais pelos canais adequados. Avery o encarou com a mesma calma firme de antes. Já fui verificada. Delaney voltou os olhos para a tela, onde o emblema continuava a girar de forma hipnótica acima de um texto que ele começava a suspeitar significar mais do que compreendia. Certo, mas ainda preciso passar isso pela cadeia de comando. Parece que já passou, respondeu Avery, em voz baixa. Você só está acompanhando agora. O comentário caiu com o tipo de peso que fez Delaney engolir seco e reconsiderar tudo o que pensava saber sobre aquela manhã. Atrás dele, Kinley se inclinou em direção a Mendoza e sussurrou ansioso. Você acha que ela é da CIA ou algo assim? Tipo, da CIA de verdade. A boca de Mendoza estava seca como poeira. Acho que tentamos barrar alguém que não se barra. O interfone voltou a crepitar com uma nova voz, diferente da anterior. Mais calma, mas com uma urgência contida, que indicava que a situação estava escalando além dos protocolos normais. Autorização Alpha 5 confirmada. Ativa. Enviando pessoal de nível de comando do anexo administrativo. Sujeito a ser tratado com todos os protocolos de cortesia. Não deter. Repito, não deter. Delaney empalideceu. Protocolos de cortesia? Kinley franziu o senho como se tentasse traduzir uma língua estrangeira. O que isso significa? Significa, disse Delaney, puxando a gola do uniforme em um gesto nervoso, que seja lá quem ela for, ela tem mais autoridade que qualquer pessoa neste prédio. E acabamos de passar os últimos 10 minutos tratando-a como uma piada. 2 policiais militares surgiram na entrada, um homem e uma mulher, ambos com uniformes impecáveis e equipamentos leves, porém funcionais. Seus olhares varreram o ambiente com profissionalismo até encontrarem Avery. E quando viram o emblema ainda girando na tela bloqueada, suas posturas mudaram sutilmente, indicando reconhecimento. O policial militar masculino deu um passo à frente com a postura respeitosa geralmente reservada a oficiais de alta patente. Senhora, estamos aqui para acompanhá-la até o setor de processamento de comando interino para verificação e protocolo de ligação. Ele não estava perguntando, mas também não estava ordenando. Era a versão militar de "se puder nos acompanhar", transmitido com a compreensão de que recusar não era realmente uma opção, mas que também não se usaria coerção. Avery acenou levemente com a cabeça e se dirigiu a ele sem hesitação. Kinley a observava como se ela tivesse acabado de levitar. Os policiais não a algemaram, não a tocaram, não se posicionaram como se escoltassem uma ameaça. Simplesmente caminharam ao seu lado, nem à frente, nem atrás, enquanto ela seguia pelo corredor que levava à ala administrativa. Ao passarem, Mendoza recuou, como se apenas a proximidade pudesse resultar em uma punição disciplinar. Delaney soltou o ar devagar, observando a pequena comitiva desaparecer na curva. "Quero o arquivo dela na minha mesa", murmurou para ninguém em particular. Kinley balançou a cabeça, ainda atônito. "Você acha que ela é daqueles tipos fora dos registros? Tipo, fora mesmo?" O guarda atrás do vidro reforçado, que havia feito a ligação segura, se virou e falou em tom baixo, mas com uma certeza que cortou qualquer especulação. "Ela está acima dos registros." Avery não olhou para trás uma única vez enquanto era conduzida. Não precisava. A ala de comando no segundo andar era normalmente reservada para excesso administrativo, arquivamento de pessoal atrasado, reuniões de coordenação interagências
o tipo de atividade burocrática que mantém instalações governamentais funcionando, mas raramente aparece nos noticiários. Mas naquela manhã, ela fervilhava com uma atividade que parecia diferente da rotina habitual. Avery estava sentada sozinha em uma sala de conferências envidraçada, com as mãos descansando calmamente sobre a mesa polida. Sua expressão permanecia neutra, não entediada, não nervosa. Apenas presente, como alguém que aprendeu a esperar sem desperdiçar energia com impaciência. A porta permanecia aberta, mas ninguém ousava entrar. O emblema ainda girava lentamente em um painel sobre a mesa, e ninguém parecia saber como desligá-lo. Talvez ninguém quisesse tentar. Do lado de fora, no corredor, 4 funcionários se aglomeravam ao redor de uma impressora, fingindo revisar documentos, enquanto furtivamente lançavam olhares para dentro da sala envidraçada. Um jovem oficial apareceu na esquina, lançou um olhar para a sala e recuou imediatamente, sussurrando algo urgente para alguém fora de vista. A porta da escada se abriu com autoridade. A coronel Tessa McBride não apenas entrou na ala de comando, ela assumiu o controle. Havia uma diferença na forma como se movia, como alguém acostumada a entrar em situações caóticas e organizá-las pela simples força de sua presença. Cabelos cinza-aço cortados no padrão regulamentar, jaqueta de voo sobre farda bem passada. As folhas de carvalho prateadas reluziam sob a luz fluorescente, lembrando a todos exatamente quem estava no comando. Ela não trazia ajudantes, pranchetas, nem a comitiva habitual que segue oficiais superiores. Apenas autoridade em movimento. Quem ativou o protocolo de bandeira Alfa 5? Perguntou em voz alta o suficiente para ecoar pelo corredor. E por que não fui notificada no instante em que aconteceu? Ninguém respondeu de imediato. Os funcionários ao redor da impressora de repente se encantaram com seus papéis. O jovem oficial desapareceu. Um administrador civil próximo ao elevador tentou balbuciar algo sobre falhas técnicas e credenciais desatualizadas. Mas McBride o silenciou com um gesto autoritário que não admitia contestação. Ela entrou na sala de conferência e encarou Avery diretamente. Sra. Cross, Avery inclinou levemente a cabeça. Coronel, você sempre soube como fazer uma entrada. Prefiro pensar que sei como chamar atenção quando é necessário. McBride permitiu o mais tênue sorriso antes de se voltar para o grupo de curiosos que havia se formado no corredor, todos esperando ver o que aconteceria a seguir. Deixem-me esclarecer uma coisa, disse ela, com uma voz carregada de peso que fez todos à escuta endireitarem a postura. O que vocês estão vendo não é uma falha de sistema. Não é uma violação de segurança, nem uma credencial falsa ou um cartão desativado por engano. Ela enfiou a mão no bolso da jaqueta de voo e puxou uma pasta preta com bordas vermelhas de classificação, do tipo que não deveria estar fora de áreas seguras e que raramente via a luz do dia. Isto, disse, erguendo um único documento de dentro da pasta. É um arquivo de operações de um programa que nenhum de vocês jamais ouviu falar, porque nenhum de vocês tinha autorização para saber que ele existia. Ela virou a página para que todos pudessem ver. A maior parte do texto estava redigida com tarjas pretas, mas no topo havia uma imagem clara do mesmo emblema dourado e preto ainda girando no painel da sala de conferência. Eco 0, leu ela, de um texto manuscrito leve na margem. Nível de autorização classificado acima da sua liberação. 6 indivíduos em todo o exército dos Estados Unidos receberam essa designação. 4 estão mortos. 1 está desaparecido e presumido morto. A 6ª está sentada nessa cadeira. Ela olhou diretamente para Mendoza e Kinley, que de alguma forma haviam subido até o andar e agora estavam na parte de trás do grupo, parecendo querer desaparecer no chão. E vocês a chamaram de piada. O silêncio que se seguiu foi tão absoluto que parecia sugar o som do próprio prédio. Com efeito imediato, continuou McBride, sem elevar o tom. Esses 2 soldados estão realocados para a manutenção de instalações, para treinamento corretivo em respeito e protocolo. Apresentem-se ao supervisor de limpeza às 0600 de amanhã, para tarefas sanitárias. Ela recolocou o documento na pasta
e o guardou no bolso interno da jaqueta. Os demais podem retornar às suas funções normais, com o entendimento de que o que aconteceu aqui esta manhã está classificado em níveis que vocês não precisam compreender. Ela fez um gesto para Avery. Caminhe comigo. Avery se levantou com a mesma precisão calma que mostrara o tempo todo e seguiu a coronel para fora da sala de conferência. O corredor se abriu à frente delas como a água ao redor da proa de um navio. Ninguém falou até que estivessem longe o bastante dos curiosos. O corredor agora parecia diferente, mais quieto, como o rescaldo de uma tempestade que não quebrou nada, mas deixou todos cientes de quão rápido o tempo pode mudar. A coronel McBride mantinha um ritmo controlado, suas botas ecoando suavemente no piso polido. Avery acompanhava com facilidade, as mãos relaxadas ao lado do corpo, os olhos observando o corredor institucional com a atenção de quem já caminhou por prédios semelhantes muitas vezes antes. Mantivemos o acesso ativo, disse McBride, depois de se afastarem da concentração de pessoal confuso. Não sabíamos se você precisaria dele algum dia. Achei que não precisaria, respondeu Avery. Mas você sabia que ele ainda estava lá. Eu sabia que alguém estaria observando o sistema. Sabia que se algum dia eu usasse, atrairia a atenção das pessoas certas. Elas passaram por uma série de quadros emoldurados, retratos oficiais de comandantes da instalação, fotos de equipe administrativa, o tipo de decoração institucional que enfeita todos os prédios do governo. A maioria das pessoas passa por eles sem olhar. McBride diminuiu o passo diante de um retrato em particular. Você se lembra do Hammond? Perguntou, indicando uma foto formal de um homem em uniforme de gala, com olhos bondosos e cabelos prateados. Bom oficial, disse Avery como quem lembra com respeito. Escutava mais do que falava. Foi ele quem argumentou contra desativar seu acesso. Disse que algumas autorizações nunca deveriam expirar, não importa o que os burocratas quisessem. Seguiram adiante, passando por uma vitrine de memorial de vidro, repleta de memorabilia militar e fotografias desbotadas, nomes gravados em placas metálicas, datas marcando implantações e perdas. O tipo de contabilidade silenciosa de serviço que a maioria dos visitantes nunca para ler. Você carrega muito peso hoje em dia? Perguntou McBride em voz baixa. Avery levou um momento para considerar a pergunta. O peso não vai embora, você só fica mais forte para carregá-lo. Imaginei que diria isso. Elas chegaram a uma bifurcação onde o corredor seguia para diferentes alas do prédio. McBride parou diante de uma janela com vista para o estacionamento, onde o sol da manhã já estava alto o suficiente para fazer o asfalto brilhar com o calor. Aqueles rapazes de antes, disse ela. Não são maus soldados, apenas jovens. Ainda não aprenderam que respeito não é algo que se retém até que alguém prove que merece. Avery respondeu. Eles vão aprender. Ou não vão durar. Já pensou em ensinar? Penso em muitas coisas, a maioria decido não fazer. McBride sorriu de leve. Justo. Mas se algum dia mudar de ideia sobre ficar em silêncio, há pessoas que se beneficiariam de ouvir sua voz. Avery olhou pela janela para sua caminhonete, estacionada sozinha na área de visitantes. Já disse o que precisava ser dito. Hoje foi só um lembrete de que algumas conversas não terminaram. Não terminaram, concordou McBride. Caminharam o restante do caminho até a saída lateral em silêncio confortável. Sem cerimônia, sem despedida formal. Apenas duas profissionais que entendiam que certas coisas não precisavam de palavras. McBride segurou a porta aberta. Cuide-se, Avery. Sempre cuido. E se algum dia precisar de algo, já sabe onde me encontrar. Avery saiu para o ar brilhante da manhã. O calor já aumentava, prometendo uma tarde escaldante, mas a luz ainda tinha aquela clareza particular que tornava tudo mais nítido, mais definido. Sua caminhonete ligou na primeira tentativa, o motor assentando-se com um ronco familiar. Ela ajustou o retrovisor por hábito e vislumbrou o prédio atrás de si, onde as pessoas provavelmente ainda tentavam entender o que havia acabado de acontecer. Ela não precisava entender. Ela havia vivido aquilo.
A viagem pelos arredores da instalação foi tranquila. Passou pela doca de carga, onde as equipes de manutenção começavam suas rotinas, passou pelos prédios administrativos, onde os negócios normais do governo voltavam ao curso após uma breve interrupção. Perto da entrada principal, ela avistou duas figuras familiares em macacões de manutenção, carregando equipamentos de limpeza como se estivessem se familiarizando com ferramentas que nunca esperaram usar. Mendoza e Kinley, iniciando sua educação sobre consequências. Kinley olhou para cima quando sua caminhonete se aproximou. Por um momento, seus olhos se encontraram através do para-brisa. Sua expressão era envergonhada, quase arrependida. Ele levantou a mão num aceno pequeno, mais como um reconhecimento do que como saudação. Avery não diminuiu a velocidade, mas acenou com a cabeça. Apenas uma vez. O suficiente. E então ela passou pelo portão e pegou a estrada de acesso que levava de volta à rodovia, de volta ao que quer que fosse a vida. Quando não se está lembrando às pessoas que respeito, é algo que se dá até que alguém prove que não merece. Atrás dela, a instalação do VA voltava à sua rotina. Mas algo havia mudado ali. Algo que se espalharia em pequenas formas, em como as pessoas olhariam para identificações que não reconhecessem, em como falariam com visitantes que não se encaixassem nas expectativas, na compreensão de que suposições podem ser perigosas quando você não sabe com quem está lidando. De uma janela no terceiro andar, a Coronel McBride observava a caminhonete desaparecer no tráfego. Um jovem funcionário se aproximou com um tablet cheio de relatórios de incidente e pedidos de esclarecimento. Coronel, o que devo registrar no relatório oficial sobre os eventos desta manhã? McBride continuou olhando para a estrada por mais um momento antes de responder. Registre que tivemos uma verificação de sistema de segurança que foi resolvida sem incidentes. Todo o pessoal relevante foi devidamente informado. E a pessoa que acionou o alerta? Que pessoa? O funcionário parecia confuso. A mulher com autorização Alpha 5. McBride se virou da janela. Não sei do que você está falando. Autorizações Alpha 5 não existem. Ela se afastou, deixando o funcionário com um tablet cheio de relatórios sobre algo que oficialmente nunca aconteceu. E em algum lugar na rodovia, a caminho de casa, Avery Cross dirigia com os vidros abaixados e o rádio tocando suavemente, carregando a satisfação silenciosa de alguém que lembrou ao mundo que dignidade não é algo que se conquista, é algo que se possui, até que se escolha abrir mão dela. Já viu alguém ser subestimado até que um único momento mudasse tudo? O que você faria se escaneasse um crachá como aquele? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. Se esta história te lembrou, que respeito deve ser oferecido livremente, até que alguém prove que não o merece. Clique em curtir e inscreva-se para mais histórias sobre coragem silenciosa e dignidade conquistada. E se você conhece um veterano cujo serviço merece reconhecimento, compartilhe este vídeo com ele. Porque os guerreiros mais poderosos, muitas vezes, são aqueles que você jamais suspeitaria. Outras histórias sobre heróis ocultos estão esperando na sua tela. Assista a seguir e nos vemos amanhã aqui mesmo, no História Formiga.